Sejam todos bem-vindos à Faculdade Netcom. Estamos na disciplina de Projetos em CAD. Eu sou Paulo Fernandes e veremos hoje uma aula sobre simbologia e normas técnicas da ABNT de componentes eletrônicos. Os símbolos gráficos eletrônicos, circuitos elétricos e eletrônicos, eletrotécnicos, eles são utilizados em projetos de instalação predial, industrial, placas eletrônicas, aplicações elétricas, residências, tudo que precisa de uma esquematização através de gráficos. E nós temos um exemplo aqui de pode ser uma residência ou uma loja, qualquer coisa, que nós temos um ponto de luz, nós temos um interruptor, okay? Nós temos o quadro geral e tudo identificado por símbolos, identificando a potência de cada um deles, onde eles ficarão, o posicionamento deles espalhados no ambiente. No caso de desenhos industriais ou eletrotécnicos industriais, ele se refere ao fornecimento de energia pela concessionária, ok? E são gerenciados pelos sistemas competentes. Então, aqui nós temos dois exemplos, ok? Nós temos aqui uma rede de 220 volts, L1, L2, L3, de 60 Hz, conectada a um sistema de chaveamento. E o mesmo pode ser visto de duas formas, ok? Pelo diagrama de potência, aí nós temos lá o diagrama de potência, onde você vai poder ver o sistema de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Então, o diagrama de potência, você está vendo o sistema RST, as linhas conectadas e o chaveamento entre eles, okay? Ligado a um contactor. Uma outra forma do lado esquerdo, onde pode ser visto a fonte de energia, a produção, o transformador de elevação, a linha de transmissão, os consumidores industriais, o transformador abaixador para a distribuição, conectado à distribuição primária, até se chegar às pequenas indústrias e também às residências. O diagrama de comando elétrico ele é mais simples. Em vez de todos aqueles fios identificando ligação, eu identifico apenas de uma forma mais simples, ok? Eles são formados por elementos de acionamento de baixa potência. E, na verdade, qual é a finalidade dele? O próprio texto aqui já diz que é obter isolação elétrica entre o operador da máquina de potência durante a manobra do acionamento. Então, nesse caso, eu posso ver o meu comando conectado a um circuito e um circuito de chave conectado ao meu sistema de rede. Okay? E esse aqui é o diagrama de comando. Nada muito complicado, é fácil de entender. Eu tenho uma chave S1, tenho uma chave S2 e tenho o meu comando K1. Temos também o diagrama elétrico. No diagrama elétrico, os componentes são representações de elementos que formam o circuito. Pode ser um equipamento em si, um conjunto, um subconjunto, ou apenas um dispositivo, como um capacitor, um fusível, um resistor, uma chave de comando, um banco de capacitores. Então, tudo isso pode ser representado através dessa simbologia. Então, não preciso desenhar o componente em si, mas usar a representação simbólica dele. Existem também os símbolos literais, formados por letras maiúsculas iniciais e colocado ao lado dos componentes. A NBR 5280 ela identifica o uso desse tipo de símbolos, certo? E as combinações alfanuméricas dos elementos do circuito. Então aqui nós temos, nesse diagrama de comando de potência, nós podemos identificar a botoeira 1, a botoeira 2, okay? S1 e S2, o contador K1. Que é o contador 1, nós podemos identificar com a entrada 1 e a saída A2 ligada. Tem o diagrama de potência e tem o diagrama de comando. É interessante entender bem, dar uma olhada também na NBR, muitas vezes ela está disponibilizada tanto em livros quanto também na internet. É possível você verificar quais são os símbolos e os símbolos que identificam cada componente.
Nós veremos isso em aulas posteriores. Aqui é apenas para dar uma introdução ao tópico. Ok? E nós temos também o nosso exercício. Nesse exercício, eu gostaria que nós avaliássemos esse circuito com todas as suas funções. Veja bem, eu tenho aqui um pedaço de circuito, ele está aterrado, então tem um símbolo aqui do aterramento, esse aqui é um símbolo do aterramento. Eu tenho uma chave S1, uma botoeira, uma chave S1, conectada a um fusível F1. Esse símbolo é um símbolo de um transformador com núcleo de ferro. Então, eu estou com o símbolo de transformador T1. Eu tenho aqui uma ponte de diodos, ok? Que é eu vou poder alterar essa tensão que está chegando de uma tensão alternada para uma tensão contínua. Tem um filtro conectado, um filtro de diodos com 4 diodos, que é um filtro de onda completa. Então, alimentando um circuito com um capacitor, então em paralelo com esse capacitor, eu tenho o resistor R1, tenho também o diodo Zener de 5 volts, ok? Máximo 5 volts. Tenho um 5 volts não, tem um diodo V5 que é um diodo Zener, isso aqui é a representação do diodo Zener. Tenho em paralelo com ele, tenho também o resistor R2, um outro capacitor C2. Eu tenho um transistor, ok? Tenho outro diodo Zener e mais um resistor R3. Então é interessante nós analisarmos o que acontece quando eu fecho a chave. Fechei a chave. Qual é a função desse fusível? Então, se a tensão for maior do que aquilo que o fusível está preparado para receber, o que vai acontecer com ele? Se ela for menor. Então, qual é o funcionamento desse meu transformador, desse meu trafo? O que vai acontecer do outro lado? E essa tensão ao entrar nessa ponte de diodos, nesse retificador de onda completa, que sinal eu terei aqui na saída? Veja, o capacitor está mostrando a polarização dele, polarização do capacitor. Então por aqui eu já tenho mais ou menos o sentido da corrente, como deve ser. Tenho o meu transistor, tenho o meus diodos Zeners e tenho meus resistores. Entendendo, eu não preciso exatamente saber tudo aquilo, todos os meus detalhes, por exemplo, qual é a resistência desse capacitor, qual é a capacitância do capacitor, de quanto é meu diodo Zener, esses diodos, quais são, é um N41, que diodos são esses, esse fusível é de quanto, essa botoeira, quanto. Então eu tenho uma chave aqui, ó, tem o fase, tem um neutro, eu tenho também o aterramento, o que é que isso está causando. É interessante verificar cada parte dessa e identificar os componentes, identificar também o funcionamento de cada componente nesse primeiro momento. Em aulas subsequentes nós vamos ver alguns desses símbolos, a maioria desses símbolos, e como encontrá-los. Como encontrá-los eu já disse, você pode procurar na internet ou na própria NBR. Ok? Peço que compreendam e tenham bons estudos. Muito obrigado. Sejam todos bem-vindos à Faculdade Netcom. Estamos na disciplina de Projetos em CAD. Eu sou Paulo Fernandes e veremos hoje uma aula sobre simbologia e normas técnicas da ABNT de componentes eletrônicos. Os símbolos gráficos eletrônicos, circuitos elétricos e eletrônicos, eletrotécnicos, eles são utilizados em projetos de instalação predial, industrial, placas eletrônicas, aplicações elétricas, residências, tudo que precisa de uma esquematização através de gráficos. E nós temos um exemplo aqui de pode ser uma residência ou uma loja, qualquer coisa, onde nós temos um ponto de luz, nós temos um interruptor, okay? Nós temos o quadro geral e tudo identificado por símbolos, identificando a potência de cada um deles, onde eles ficarão, o posicionamento deles espalhados no ambiente. No caso de desenhos industriais ou eletrotécnicos industriais, ele se refere ao fornecimento de energia pela concessionária, ok?
e são gerenciados pelos sistemas competentes. Então, aqui nós temos dois exemplos. Ok? Nós temos aqui uma rede de 220 volts, L1, L2, L3, de 60 Hz, conectada a um sistema de chaveamento. E o mesmo pode ser visto de duas formas. Ok? Pelo diagrama de potência, aí nós temos lá o diagrama de potência, onde você vai poder ver o sistema de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Então, diagrama de potência, você está vendo o sistema RST, as linhas conectadas e o chaveamento entre eles, okay? Ligado a um contactor. Uma outra forma do lado esquerdo, onde pode ser visto a fonte de energia, a produção, o transformador de elevação, a linha de transmissão, os consumidores industriais, um transformador abaixador para a distribuição, conectado à distribuição primária, até se chegar às pequenas indústrias e também às residências. O diagrama de comando elétrico ele é mais simples. Em vez de todos aqueles fios identificando ligação, eu identifico apenas de uma forma mais simples. Okay? Eles são formados por elementos de acionamento de baixa potência. E, na verdade, qual é a finalidade dele? O próprio texto aqui já diz que é obter isolação elétrica entre o operador da máquina de potência durante a manobra do acionamento. Então, nesse caso, eu posso ver o meu comando conectado a um circuito e um circuito de chave conectado ao meu sistema de rede. Okay? E esse aqui é o diagrama de comando. Nada muito complicado, é fácil de entender. Eu tenho uma chave S1, tenho uma chave S2 e tenho o meu comando K1. Temos também o diagrama elétrico. No diagrama elétrico, os componentes são representações de elementos que formam o circuito. Pode ser um equipamento em si, um conjunto, um subconjunto, ou apenas um dispositivo, como um capacitor, um fusível, um resistor, uma chave de comando, um banco de capacitores. Então, tudo isso pode ser representado através dessa simbologia. Então, não preciso desenhar o componente em si, mas usar a representação simbólica dele. Existem também os símbolos literais, formados por letras maiúsculas iniciais e colocados ao lado dos componentes. A NBR 5280 ela identifica o uso desse tipo de símbolos, certo? E as combinações alfanuméricas dos elementos do circuito. Então aqui nós temos, nesse diagrama de comando de potência, nós podemos identificar a botoeira 1, a botoeira 2, okay? S1 e S2, o contador K1. Que é o contador 1, nós podemos identificar com a entrada 1 e a saída A2 ligada. Tem o diagrama de potência e tem o diagrama de comando. É interessante entender bem, dar uma olhada também na NBR, muitas vezes ela está disponibilizada tanto em livros quanto também na internet. É possível você verificar quais são os símbolos e os símbolos que identificam cada componente. Nós veremos isso em aulas posteriores. Aqui é apenas para dar uma introdução ao tópico. Okay? E nós temos também o nosso exercício. Nesse exercício, eu gostaria que nós avaliássemos esse circuito com todas as suas funções. Veja bem, eu tenho aqui um pedaço de circuito, ele está aterrado, então tem um símbolo aqui do aterramento, esse aqui é um símbolo do aterramento. Eu tenho uma chave S1, uma botoeira, uma chave S1, conectada a um fusível F1. Esse símbolo é um símbolo de um transformador com núcleo de ferro. Então, eu estou com o símbolo do transformador T1. Eu tenho aqui uma ponte de diodos, ok? Que é eu vou poder alterar essa tensão que está chegando de uma tensão alternada para uma tensão contínua. Tem um filtro conectado, filtro de diodos com 4 diodos, que é um filtro de onda completa. Então, alimentando um circuito com um capacitor, então em paralelo com esse capacitor
eu tenho o resistor R1, tenho também o diodo Zener de 5 volts, ok? Máximo 5 volts. Tenho um, 5 volts não, tenho um diodo V5, que é um diodo Zener, isso aqui é a representação do diodo Zener. Tenho uma, em paralelo com ele, tenho também um resistor R2, um outro capacitor C2. Eu tenho um transistor, ok? Tenho outro diodo Zener e mais um resistor R3. Então é interessante nós analisarmos o que acontece quando eu fecho a chave. Fechei a chave, qual é a função desse fusível? Então, se a tensão for maior do que aquilo que o fusível está preparado para receber, o que é que vai acontecer com ele? Se ela for menor, então qual é o funcionamento desse meu transformador, desse meu trafo? O que é que vai acontecer do outro lado? E essa tensão ao entrar nessa ponte de diodos, nesse retificador de onda completa, que sinal eu terei aqui na saída? Veja, o capacitor está mostrando a polarização dele, polarização do capacitor. Então por aqui eu já tenho mais ou menos o sentido da corrente, como deve ser. Tenho o meu transistor, tenho o meus diodos Zeners e tenho meus resistores. Entendendo, eu não preciso exatamente saber tudo aquilo, todos os meus detalhes, por exemplo, qual é a resistência desse capacitor, qual é a capacitância do capacitor, de quanto é meu diodo Zener, esses diodos, quais são, é um N41, que diodos são esses? Esse fusível é de quanto? Essa botoeira, quanto? Então eu tenho uma chave aqui, ó, tem o fase, tem um neutro, eu tenho também o aterramento, o que é que isso está causando. É interessante verificar cada parte dessa e identificar os componentes, identificar também o funcionamento de cada componente nesse primeiro momento. Em aulas subsequentes nós vamos ver alguns desses símbolos, a maioria desses símbolos e como encontrá-los. Como encontrá-los eu já disse, você pode procurar na internet ou na própria NBR. Ok? Peço que compreendam e tenham bons estudos. Muito obrigado.